Bom dia, queridos irmãos, a todos aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Nós queremos dar as boas-vindas e desafiá-los a participar com o máximo de atenção e dedicação a estes momentos que estaremos juntos. Possamos aproveitar também da companhia uns dos outros. Habitualmente, durante a manhã, nós temos um momento de culto durante a primeira meia hora e depois, durante 1 hora a partir do culto, nós temos a escola dominical, uma lição de acordo com cada uma das classes, com as idades, com os grupos de interesse e etc. Nós estaremos iniciando agora esse momento de culto, um momento em que nós refletimos na palavra de Deus, o que não é muito diferente da aula que será ministrada a seguir, mas que na verdade a gente mais agora se volta para Deus do que depois, que é bastante interativa. A aula é muito interativa e eu gostaria de desafiar depois os irmãos a que realmente participem. Nós estaremos dando alguns momentos durante a aula para que os irmãos possam fazer perguntas ou se manifestar a respeito de tudo quanto estaria sendo tratado aqui. Só que durante o culto, a primeira meia hora, vocês estarão participando, lendo a palavra de Deus, ouvindo o que estará sendo ministrado, meditando e até mesmo sobre o que for dito aqui durante o culto, meia hora inicial, você pode tratar durante a aula. Eu procurei fazer uma relação entre os textos que estarão sendo usados durante o culto com os textos que estarão sendo usados durante a aula. O primeiro momento, nós nos dedicamos a Deus, oferecendo a Ele esse culto, um mini culto, um culto de meia hora. Estaremos pensando, meditando e nos entregando a Deus, preparando inclusive para o aprendizado da aula. Eu gostaria de lembrar, antes de a gente iniciar, que nós estamos em processo de eleição de oficiais da igreja. O pastor tem orientado a igreja a respeito das eleições, para que a igreja tenha consciência de como escolher os seus oficiais e que a igreja esteja realmente consciente ou busque conhecer mais além do que aqui é dito a respeito de como escolher os seus oficiais. Os oficiais têm que ser reconhecidos pela igreja e não impostos pelo conselho. O conselho é resultado de uma eleição democrática dentro da igreja. Para isso é bom que você venha também à noite, não só por isso, obviamente, mas porque o pastor tem dado essas orientações e ele é, no caso, a pessoa mais neutra que nós temos aqui. A orientação do pastor será uma orientação bíblica. Lembrando aos irmãos que a nossa reunião, a nossa assembleia para eleger os nossos oficiais será no dia 28, durante o culto à noite. O momento de culto será reservado então para uma assembleia de eleição. Convidamos, desafiamos toda a igreja que esteja presente. Durante a manhã nós teremos nosso culto às 9, a aula da escola dominical às 9h30 e em seguida teremos um momento comunitário, um almoço comunitário, para que possamos desfrutar da presença uns dos outros e participarmos desse momento e nos preparando para a assembleia da noite. Fica então o aviso, o recado para todos. Gostaria que os irmãos curvassem as suas frontes e colocassem diante do Senhor, pedindo a orientação do Espírito Santo para que tudo quanto aqui fizermos seja não do nosso agrado, mas do agrado dele, do nosso Deus. Oremos. Pai Santo, nós nos colocamos diante do Senhor, tementes e reconhecedores de que carecemos da presença, ajuda, orientação, conforto, consolo do Teu Espírito, de maneira que possamos fazer o que agrada ao Senhor. Que tudo quanto aqui for dito, que entre no nosso coração a partir da ação do Teu Espírito e segundo a Tua vontade. Tanto no momento de culto que teremos, quanto durante a aula de escola dominical, que o Senhor mesmo esteja conduzindo todos os acontecimentos, abrindo o nosso coração e dando-nos o entendimento necessário. Cuida da nossa vida, porque carecemos, como sempre, do Senhor. No nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo é que oramos. Amém.
Vamos então, por favor, abrir a carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 11 a 16. O tema da nossa meditação durante este momento é: quem é você na igreja? É bom que a gente identifique o que é igreja, o que é ser igreja e o que é que sou eu nesta igreja. Enquanto estivermos lendo esse texto, você já pode ir meditando nesse aspecto que nós lançamos aqui como tema. Quem é você na igreja? Quem sou eu na igreja? E se eu tenho desempenhado o papel que Deus reserva para mim. Efésios 4, capítulo 4, versículos de 11 a 16, diz assim o texto: e ele mesmo, aqui Paulo está se referindo a Cristo, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Versículo 15: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo aqui desafia a igreja de Éfeso, ou os irmãos Efésios, para que eles estivessem se envolvendo com as atividades regulares da igreja. E eu acredito que durante esse século, ou particularmente nesses últimos momentos que estamos vivenciando, um dos maiores desafios que nós temos dentro da igreja é a formação de crentes realmente compromissados com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e com a igreja que representa o corpo de Cristo aqui na terra. Essa tarefa de formação é da igreja. Nós, quando pensamos que a tarefa de formação é da igreja, a gente já pensa na liderança constituída, mas a tarefa é da igreja. E se você se sente igreja, como deve se sentir, você tem também essa incumbência de participar da formação de pessoas comprometidas tanto com o Evangelho, que é a essência da nossa existência, quanto com a própria igreja, que foi constituída pelo próprio Deus para dar continuidade ao ministério de Cristo aqui na terra. Então a responsabilidade é de formarmos discípulos em todas as nações. Nós às vezes estamos preocupados em formar discípulos lá longe, quando esquecemos de formar discípulos aqui próximo de nós. Façamos tudo quanto estiver ao nosso alcance. Se pudermos, sim, e devemos fazer isso, lançar tentáculos e formar discípulos e ensinar tudo quanto Jesus recomendou lá longe. Mas vamos começar aqui perto. E o mais perto de você, mais perto de mim, é a minha casa, é a minha família. São os meus irmãos aqui. É o pessoal que passa aqui na frente, é o pessoal da minha cidade. E aí a gente vai ampliando o leque, de maneira que possamos cumprir a nossa função de igreja. O nosso foco nessa formação de discípulo, quando a gente diz discipulado, é conduzir todo crente à semelhança de Cristo. Até que cheguemos, o versículo 13 diz: a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O nosso alvo, o nosso foco, o lugar onde queremos chegar é
criarmos, formarmos discípulos que se assemelhem cada vez mais a Cristo. Aliás, esse é um bom parâmetro para que a gente avalie também a maneira como estamos crescendo. Será que hoje eu me pareço um pouco mais com Cristo do que ontem? E será que o que estou fazendo agora me faz ser mais semelhante a Cristo amanhã ou nos próximos dias? Ou eu estou indo para baixo? Esse é um parâmetro muito bom que a gente entenda. Se Deus nos deu essa incumbência, como cristãos, de formarmos discípulos, ensinar tudo quanto Cristo nos deixou, nos ordenou, nós temos que começar a avaliar também as nossas atitudes. Será que eu estou no caminho certo? É uma boa maneira de pensarmos. Também o texto, se você quiser, enquanto eu leio, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 14, diz o seguinte, é sobre o mesmo assunto. Paulo, agora, em vez de dizer isso a Éfeso, ele diz aos crentes de Corinto. Capítulo 12, versículos 12 a 14, Paulo diz o seguinte, porque assim como o corpo é um, aqui ele está falando direitinho que é a igreja, um único corpo, composto por muitos membros. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Paulo aqui não esgota o elenco. Se ele diz aqui sobre judeus, gregos, escravos e livres, ele está querendo dizer todos. Substitui isso por todos. Não só apenas judeus e gregos em termos de nacionalidade. Não é também em relação a escravos e livres, mas todos. E sinta-se incluído. Todos nós, eu, você, sejamos judeus, gregos, escravos, livres ou não, da maneira como formos, somos batizados em um só corpo. Isso significa que fomos introduzidos no corpo espiritual, que é a igreja, pela ação do Espírito Santo. Fomos batizados em um só corpo, significa fomos inseridos. Por isso é que nós temos o batismo como um sacramento. A inclusão de um membro dentro da igreja é a inclusão de um membro dentro do corpo de Cristo. Só ocorre mediante o chamado de Deus, a salvação por intermédio de Cristo e a ação soberana do Espírito Santo para que isso aconteça. Então, se alguém é inserido através do batismo, que nós consideramos sacramento, na igreja, é porque a Trindade Santa agiu em favor disso. E isso nós temos que entender que é uma ação importantíssima para todos nós. Todos nós, ainda continuando a leitura, 1 Coríntios 12, 12 a 14, fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Somos todos orientados, conduzidos, dominados pelo Espírito Santo de Deus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Sinta-se parte de um grande corpo chamado igreja, e a igreja deve sentir-se o corpo de Cristo, o representante de Cristo aqui na terra. A Bíblia afirma que a igreja não são as paredes. A Bíblia diz que a igreja somos eu e você, que recebemos a Cristo como único Salvador e Senhor. A igreja é o corpo de Cristo e cada um dos cristãos, membros do corpo. Cada salvo em Cristo é então introduzido na família pela ação soberana do Espírito Santo, salvação em Cristo e escolha do nosso Pai. Nós somos inseridos pelo batismo. É o que quer dizer fomos batizados em um só corpo. O corpo de Cristo tem muitos membros. E nesse texto, Paulo diz o seguinte. Ele compara a igreja a um corpo. Será que o braço esquerdo tem menos importância do que o braço direito? Será que essa orelha aqui tem diferença dessa orelha? Ou cada parte do meu corpo é descartável? Não. Paulo aqui diz que todos nós somos necessários. O corpo só é composto pela somatória das partes. Também em Efésios, capítulo 2, versículo 19 a 22, para agilizar eu vou fazer a leitura, mas se você quiser acompanhar.
capítulo 2 de Efésios, versículo 19 a 22. Paulo tocando no mesmo assunto para a mesma igreja de Éfeso. Paulo aqui não é redundante, ele simplesmente quer ser convincente. A orientação de Paulo é para que a igreja entenda, cada um dos crentes entenda, que sozinho ele não é ninguém. Não existe a igreja do eu com Deus, eu e Deus. Efésios 2, 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Veja bem a responsabilidade que Paulo diz àqueles que ele convocou para serem igrejas. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Não é qualquer coisa que nos une. Deus deixou registrado através dos apóstolos o que significa ser família de Deus. E profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo o edifício. Agora Paulo aqui faz uma comparação entre a igreja e um edifício. O que é importante num edifício como esse? O que é que sustenta um edifício como esse? O que é que torna um edifício como esse útil para a finalidade para a qual foi construída? Cada uma das partes, todas elas. Se você resolver tirar qualquer uma das partes, você vai ver que o edifício não é o mesmo. Perde inclusive a sua finalidade. Bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Paulo aqui diz agora, somos o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós porque ele foi preparado para ser um edifício construído por Deus, um edifício que representa o corpo de Cristo e é um edifício onde o Espírito Santo habita, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A finalidade da igreja é reunir os santos para que o Evangelho de Jesus seja aí discutido pela orientação do Espírito e o propósito de Deus seja cumprido em relação aos santos, aos salvos. Então a igreja é comparada a um edifício, a uma família, e ela é chamada de família de Deus. Nesses textos que nós lemos, nós vemos que Paulo também diz que Cristo é o cabeça da igreja. Não somos uma sociedade reunida com um propósito que possa ser nosso, mas as orientações vêm do cabeça, que é Cristo. O Espírito Santo atraiu você, o Espírito Santo atraiu a mim, e nos inseriu em um corpo, o corpo de Cristo. E o Espírito Santo nos selou. E o Espírito Santo é a garantia de que a nossa jornada será exitosa, até que a igreja seja uma igreja triunfante, porque o Espírito Santo é quem garante. Algumas características da igreja que eu gostaria de deixar para os irmãos, que ainda tenho tempo para isso, que é bom que você saiba. Uma das afirmações que eu gostaria de deixar é que o conceito que você tiver da igreja determinará o seu envolvimento e a sua participação. Se você souber direitinho o que é ser igreja, é provável que você reveja o seu envolvimento, tanto com o Evangelho, que é a essência, quanto com a própria igreja. Algumas características, eu diria que isso aqui é uma forma didática, uma forma pedagógica de olharmos para a igreja. Mas ela tem algumas características e tudo isso realmente é bíblico. Não vamos citar, não é um tratado de exegese aqui, mas você vai ver que dentro do corpo da Bíblia tem orientações sobre tudo isso. A igreja é universal. Não estamos citando nomes, denominação, mas ela universal significa que ela engloba todos os crentes, de todos os lugares e de todas as épocas. A igreja é também local. Nós somos igreja. Nós somos a igreja presbiteriana de Araras. Existem outras igrejas aqui. Cada uma delas é a igreja. É parte da mesma igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos grupos menores. Por isso somos igrejas locais. Além de universal, porque engloba todos os crentes de todos os tempos, de todas as línguas, raças, credos,
nações de todas as épocas, inclusive os mortos e aqueles que ainda serão convocados para participar da igreja. Então ela é universal, mas ela é local. Você é membro da igreja local. E a nossa igreja local faz parte da igreja universal. Ela é invisível. Qual é o tamanho da igreja? Se você quiser dar uma olhada, você não consegue. Não conseguimos reunir jamais, em tempo algum, todos os crentes. Muitos já morreram, muitos ainda estão vivos e muitos ainda serão incorporados. Por isso nós chamamos a igreja de invisível. Não sinta que igreja é simplesmente esse aglomerado de pessoas. Somos todos aqueles que cremos no Senhor Jesus Cristo, somos selados no Espírito Santo, fomos escolhidos por Deus e que compomos a família de Deus. Se ela é invisível, eu diria que ela é também visível. Isso não é contrassenso, porque a igreja é visível. Eu vejo você. É a igreja palpável, é a igreja tangível. É a igreja da qual nós participamos, com a qual você pode interagir. Se existe a igreja que você não vê, porque ela é ampla, ela é grande, ela é universal, existe aquela que você vê. E é essa que nós cuidamos no nosso dia a dia. A igreja também é militante. O que significa militante? É aquele que batalha, não é? Pois é. Ela é militante porque ela vive em luta, contínua luta, contra as trevas, contra todo tipo de conhecimento que vai contra os desejos de Deus. E ainda, ela busca aqueles que não conhecem a Deus. A nossa luta é por levarmos o evangelho àqueles que não conhecem. Se um dia nós tivemos, pela obra de Deus, através de alguns irmãos, tivemos conhecimento e que levaram a que fôssemos convertidos pelo Espírito Santo, nós devemos realizar a mesma obra. Então ela é militante. E a igreja é também triunfante. Triunfante como triunfante? A igreja batalha, mas um dia a luta acaba. A luta já acabou para muitos dos nossos irmãos que morreram. E a luta vai acabar para todos nós. Triunfante significa que o próprio Deus levará a sua igreja ao triunfo, do qual todos nós participaremos. E onde nós estaremos reunidos, todos, diante do estandarte de Cristo, na presença do nosso Deus, reunidos num único povo. Lá todo mundo vai se entender. Se você não sabe falar russo, lá não vai fazer falta. Se você não sabe falar nem português, tem muita gente que não sabe nem português, não tem importância. Lá todos nós nos entenderemos, tá? Essa é a igreja triunfante. Então guarde, igreja universal, a igreja é local, a igreja é invisível, mas por outro lado ela é também visível. Ela é militante, luta enquanto está aqui, mas um dia acaba tudo, tá? E acaba de uma maneira gloriosa, em triunfo. Algumas pesquisas recentes, esse recente aqui não é tão recente da época da pandemia, mas mostra que apenas 10% dos membros da igreja se envolvem com algum tipo de ministério. Todos nós fomos agraciados com dons. Todos nós recebemos capacitação do Espírito Santo para fazermos parte da família. Mas nem todos se envolvem. Apenas 10%. Significa que de cada 10 pessoas, apenas uma se envolve com a igreja. A gente gostaria de deixar aqui o desafio para que os outros 9, lembre-se de que pelo menos um dom tem. Eu acho maravilhoso quando eu chego aqui, como hoje, cheguei um pouco mais cedo, nós já temos os irmãos aqui. Irmãos que estão cuidando da transmissão, que estão cuidando do som, que estão cuidando de tudo, da organização toda. Isso não é ativismo religioso. Isso é responsabilidade desse 10% que resolveu emprestar a sua força de trabalho, a sua capacidade produtiva, os seus dons para a igreja, para a família de Deus. Nós vemos que até na família, a própria família nossa, nós temos sempre aqueles 10% que trabalham mais, não é? Está errado, está errado. Todos nós devemos trabalhar igualmente. Cada um segundo o dom que Deus, segundo o chamado que Deus. Ao homem está reservado um papel, à mulher um papel, a cada um dos filhos ou dos demais membros da igreja está reservado um papel. E que saibamos cumprir. Se a nossa família às vezes dá errado, é porque nós não estamos fazendo o que deveríamos. Porque Deus deixou muito bem claro
o que é que cada um deve fazer. Se nos submetermos àquilo que Deus deixou para a família, com certeza ela será melhor. Agora, se nós fizermos também dentro da igreja tudo aquilo que Deus nos capacitou a fazer e desempenharmos bem essa função, emprestando os nossos dons, e esse emprestar entre aspas, porque na verdade nós estamos colocando em ação os dons que Deus colocou nas nossas mãos, a nossa igreja será melhor, as críticas serão menores e a nossa igreja será um testemunho público da salvação em Cristo. Teremos que falar menos, porque seremos atraídos pelos olhares de pessoas que querem saber por que essa igreja dá certo. Eu me lembro de um colega de trabalho que ele frequentou a nossa igreja durante algum tempo, um bom tempo. Por que se afastou, eu não sei. Nós vamos tratar disso durante a aula da escola dominical daqui a pouco. Mas todo domingo ele passava aí na frente. Era trajeto dele para algum lugar, não sei. E ele disse que ele ficava impressionado de ver que como é que num fim de domingo existiam pessoas alegres, felizes e contentes. E ele começou a frequentar, e frequentou aqui não é porque o Plínio era amigo de trabalho, colega de trabalho dele, mas porque ele viu pessoas alegres e felizes no final de domingo. Domingo é dia de penumbra, final de domingo. É dia de tristeza, pelo menos dizem as pessoas. Nós às vezes não entendemos isso, porque domingo para nós é um dia de alegria. E essa alegria contagiante fez com que ele viesse até aqui. Frequentou durante um bom tempo. O colega, não sei porquê, não sei nem como anda a espiritualidade dele, até porque na época eu já era aposentado também, não tenho contato quase. Mas ele foi atraído pela simpatia, pela alegria dos nossos irmãos crentes. E que isso seja uma realidade também, que nós tenhamos a alegria de ser igreja e que desempenhemos bem o papel que Deus nos reservou. Que Deus nos abençoe. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a respeito das orientações bíblicas sobre o que é ser igreja e quem sou eu dentro dessa igreja. Durante a aula que estaremos ministrando também, nós poderemos, inclusive, tratar um pouco mais desse assunto. Agora foi a parte teológica, uma parte doutrinária, uma parte bíblica, mais bíblica. O outro não quer dizer que não seja, mas nós estaremos depois interagindo, porque é importante que a gente pense nisso. Vamos orar? Pai Santo, agradecemos ao Senhor por esse momento que o Senhor nos dá, momento que o Senhor nos deu, para que pudéssemos refletir sobre o que é a tua família, o que é o corpo de Cristo, como representantes e embaixadores que somos aqui na terra do teu Filho Jesus, que se ofereceu em sacrifício para o bem e para a eternidade e para a salvação de todos aqueles que nele creem. Que o Senhor esteja sedimentando esses ensinamentos que são bíblicos, que são deixados pelo Senhor mesmo, para que a cada dia, a cada momento possamos estar refletindo sobre o que fazemos e o que deveremos fazer, o que devemos fazer como igreja. Dá-nos sempre a condução pelo Teu Espírito, porque carecemos disso. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, as nossas classes podem se dividir. Não sei se temos representantes de todas as faixas etárias, mas de qualquer forma, cada classe agora se reúne segundo a divisão da escola dominical. E os adultos permanecem aqui conosco, dando sequência à nossa manhã com estudo bíblico. Obrigado, Isa.
Os que aqui permanecem são os adultos, os demais já se retiraram para as classes. E nós queremos desafiar os irmãos aqui presentes para que nos ajudem no diagnóstico de um assunto que estaremos tratando hoje. Nós, até a semana passada, trabalhamos com uma revista editada pela nossa editora Cultura Cristã, Casa Editora Presbiteriana, mas chegamos à 13ª lição. Estamos em era de transição entre aquela sequência de lições e uma próxima sequência. A revista ainda não está disponível, ela deverá estar para a semana que vem, e antes então, enquanto ela não está disponível, e ainda que já tivesse para ser fornecida para você, você não teve a oportunidade de estudar durante a semana, então nós preparamos uma lição avulsa, um tema avulso. E estaremos tratando de um assunto que é também bastante importante. Semana que vem, muito provavelmente, se a revista estiver já disponível, nós estaremos iniciando essa sequência, essa nova sequência. O assunto que nós estaremos tratando tem a ver com o que nós colocamos como tema ou como texto básico do nosso culto. O texto está em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Você que está aqui presente, Deus, está aparecendo a imagem? Vem dar uma olhada. É o cabo? Os irmãos, então, enquanto a técnica resolve o nosso problema de projeção, porque a ideia era a de projetar para os irmãos aqui presentes alguns slides e facilitar o entendimento. Mas enquanto isso, vamos. Apenas um versículo da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Diz assim o texto: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor à carta dos Hebreus, muitos teólogos afirmam que seria Paulo, mas como não há evidências concretas a esse respeito, nós tratamos simplesmente de autor da carta aos Hebreus. Alguém escreveu, possivelmente, até provavelmente Paulo, e ele já estava incomodado naquela época com o fato de que muitos crentes deixavam de comparecer às reuniões da igreja. A família estava já desunida. E eu gostaria de deixar para você, e gostaria que você prestasse atenção, um comentário, uma parte do comentário. Deu certo, Adeus? Ainda não? Uma parte do comentário que um teólogo, o autor Stuart Olyott, esse Stuart Olyott, esse livro foi editado pela nossa editora Cultura Cristã. É um livreto pequeno, embora ele se refira a uma carta importantíssima tanto quanto a Hebreus, mas é muito legal para ler. Se você tiver, aproveite. Se você não tiver, converse comigo que eu posso emprestar o meu para que você leia. É a Carta aos Hebreus, bem explicadinha, é o nome do livro. E eu gostaria de ler para você uma parte da introdução para destacar o contexto dessa época em que esse texto foi escrito para eles. Capítulo 10, versículo 25 diz que aqueles irmãos não estavam congregando, não estavam se reunindo regularmente.
O ano, então eu estou lendo aqui a introdução, ou parte da introdução, da carta aos Hebreus de Stuart Olyott. O ano em que isso foi escrito é aproximadamente 65 depois de Cristo. 65 depois de Cristo é o começo do cristianismo, percebem? Fazia apenas 35 anos que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha sido crucificado, ressuscitado dos mortos e subido ao céu, de onde mandou o Espírito Santo à sua igreja no dia de Pentecostes. Estou lendo a introdução. E vou ler no presente, porque faça de conta que naquela época você estava presente. Há ainda muitos crentes vivos. Há ainda muitos crentes vivos que podem se lembrar disso. Não podem esquecer aquilo que viram e experimentaram por si mesmos. Era algo palpável ainda, algo presente. Gente que tinha convivido às vezes com o próprio Cristo ou com os apóstolos. Até mesmo alguns dos apóstolos ainda estão vivos. Contudo, muitos cristãos são agora a segunda geração de cristãos. Vieram à fé pela pregação e testemunho das testemunhas oculares originais, outros que já se converteram dessa maneira. Deu certo? Tá ligado? Facilitar para os nossos irmãos. Já deu? Se for. Não, só fala só fechar. Fechou. Oi. Peraí. Só aqui. Só. A luz acendeu? Aí, então agora você projeta. Deu? Deu? Está oscilando. O terminal do cabo aqui, ou a ponta do cabo, está meio enferrujado. Acho que nós precisamos dar uma pensada nisso aí. Parou de piscar. Sem mexer muito. Não vou mexer nada. Deu? Sim. Isso aí facilita para os irmãos que estão aqui presentes para entender, às vezes, alguma projeção, porque é um texto bastante que requisita muitos recursos. Você está vendo aqui 2 aquários, um cheio de peixinho, é a igreja, e o outro vaziozinho. E um peixinho pulando de um para outro. Esse peixinho pode acertar ou não, percebe? De qualquer forma, muita gente sai de uma igreja, vai para outra e fica pelo caminho. Ou sai de uma igreja e vai para onde não tem mais ninguém além dele próprio. A ideia é a seguinte: vamos pensar nessa história de que há crentes saindo da igreja, há crentes deixando de congregar. E aqui o texto que nós estamos lendo, Hebreus capítulo 10, versículo 25, diz exatamente isso. Eu estava lendo
A introdução do livro de Stuart Olyott a respeito dos hebreus. Naquela época, em Jerusalém, o templo ainda está de pé. Grande número de judeus tornou-se crente em Cristo. Hebreus 13, 24 sugere que esses judeus sejam da Itália. No entanto, há textos da Bíblia que dizem que esses crentes podem ser de Jerusalém. De qualquer forma, a única certeza que nós temos é que o autor resolveu escrever para judeus. Os destinatários da carta eram judeus. E é para esse tal grupo de pessoas que o livro de Hebreus foi escrito. Os seus leitores, prestem atenção agora, não se encontram em boa situação. Comparem essa situação com uma situação que você conhece da igreja. Existe o perigo de sua nova fé encontrada em Cristo estar enfraquecida. Capítulo 3, versículo 12 a 14. Eles não são tão dedicados quanto antes. Pense na nossa situação. Na verdade, alguns nem se dão ao trabalho de frequentar regularmente a igreja. É esse versículo 25 que é o nosso texto básico. Enquanto muitos que vão aos cultos não prestam muita atenção na pregação. Comparem com a situação da igreja atual. Isso o autor já disse no capítulo 2, versículo 1. O nível de interesse deles é cada vez mais baixo. Parece que todo o grupo está propenso ao desânimo. Suas mãos estão descaídas. O autor diz isso no capítulo 12, versículo 12. Em vez de serem perspicazes e capazes de ensinar a fé a outros, sabe aqueles crentes velhos que já deviam estar ensinando, mas continuam dependendo de aprender o leitinho, o beabá, tomar o leitinho? Pois é. A situação está tão ruim que agora realmente precisa de alguém que vá à igreja lhe ensinar as coisas mais básicas. Como mudaram? Não faz muito tempo estavam firmes enquanto passavam sem recuar pelo fogo da perseguição. Eles eram cristãos estavam sendo perseguidos por Nero, estavam sendo mortos, estavam sendo queimados, e a igreja suportava tudo isso e via o que fazer para sobreviver. Só que de repente eles começaram a desanimar, tá? Agora não é mais assim, começaram a fraquejar. Se fossem ainda judeus praticantes, o Império Romano os reconheceria como membros de uma religião legalmente permitida. Mas são cristãos. E recentemente Nero começou a aprisionar, assassinar e queimar os cristãos. Então eles se perguntam, não seria melhor desistir do cristianismo e voltar ao judaísmo? Por que ser taxado de criminoso quando o que você fazia antes era legalizado? Por que não tornar o caminho mais fácil? Assim, esses crentes estão brincando com a ideia de desistir de tudo. Nessa altura, chega uma carta para a igreja. É a carta de Paulo ou de outro autor, quem escreveu, para a igreja dos judeus. Graças a Deus, essa carta os ajudará a tirar da cabeça aquela ideia tão nefasta. Eu espero que a nossa lição também ajude a tirar da cabeça de muitas pessoas a ideia de se afastar da igreja. Eu acredito que durante a leitura desse comentário você pode ter identificado alguns dos nossos problemas também. O problema que a igreja tem hoje já é um problema que já vem de muito tempo. E o tema da nossa lição, do nosso estudo, é desigrejados. Pessoas que um dia foram igreja e que resolveram deixar. O contexto, eu já li. Os objetivos da nossa lição são pelo menos esses 3. Compreender o que é esse movimento, o que é que está acontecendo, que está afastando pessoas da igreja. Mostrar a importância da igreja. Nós já tratamos durante o culto, durante a primeira meia hora em que estivemos aqui, de como Deus instituiu a sua família e chamou isso de igreja. Como Cristo se ofereceu em sacrifício para redimir exatamente a família. E agora nós vamos mostrar por que é importante que a gente dê continuidade a essa ideia de igreja. Os desigrejados, aqueles que se afastaram, que pularam de um barco para outro, ou que pularam de um barco para fora, simplesmente para fora, não vivem a vida da igreja. E nós temos que ser
práticos e efetivos, temos que ser ativos para reverter esse tipo de movimento. Um movimento, uma tendência de pessoas que se afastam da igreja. E você deve ter percebido que isso tem acontecido. Eu ainda fico feliz de que quando a gente tem tido culto à noite aqui, nós temos um número razoável de pessoas, um número até bom de pessoas, mas já sentimos falta de muitos dos nossos irmãos. E foi isso que me motivou a dar esse estudo hoje. Estamos sim reduzidos, mas ainda, graças a Deus, tem igrejas que são piores, igrejas com 700 membros, como tem uma conhecida, bastante conhecida em Ribeirão Preto, que de 700 membros a frequência não passa de 60 pessoas. Os desigrejados alcançaram. Quais são os motivos que levam pessoas a se afastar da igreja? Eu, didaticamente, separei em 2 tipos de motivo. Problemas institucionais, que seriam do crente para com a instituição chamada igreja. O que ele vê na igreja que faz com que ele se sinta desanimado. Não estou aqui dando razão ao crente, hein? Entenda bem. Mas a ótica dele é a seguinte: ele se desencanta com a igreja institucional e organizada, que são praticamente todas as igrejas organizadas de uma maneira ou de outra, pela multiplicidade das denominações evangélicas. Tem ou não tem? Religião, ou melhor, igreja com todos os nomes, com todos os tipos, com toda a forma, com toda a estrutura, forma de organização. Isso aí complica. Na época em que isso foi escrito, em que essa carta foi escrita, havia uma única igreja, espalhada por todos os cantos, mas não havia denominação nenhuma, não havia organização nenhuma, que não fosse aquela de os crentes se reunirem e acabou. O poderio apostólico das igrejas neopentecostais. Nós vivemos uma era em que o neopentecostalismo criou outro tipo de igreja, com outro enfoque e com evangelho adaptado. As igrejas neopentecostais não ficam simplesmente como uma crítica, mas uma constatação. Elas oferecem mais do que o próprio evangelho oferece. Isso causa muitas decepções de pessoas que esperam o que o evangelho não promete e depois se decepcionam e saem. A secularização das denominações históricas. Você conhece uma denominação histórica? Aquelas que se remonta lá da época da reforma ou de antes da reforma. Está cheio, né? Nós somos uma delas. A nossa igreja foi instituída lá na Escócia no ano de 1560. Ela é histórica. E você percebe que muita coisa que acontece aqui dentro da nossa igreja, não digo necessariamente aqui em Araras, mas dentro da igreja presbiteriana, já são coisas secularizadas. Nós nos amoldando, moldando ao mundo. O que o mundo considera valioso, valoroso, nós estamos trazendo para dentro da igreja. Isso aí desanima muita gente, tá? Profissionalização do ministério pastoral. Aqui vamos dizer sobre os pastores. E os pastores são os pastores legalmente constituídos, que são os líderes da igreja, e também os líderes que comandam a igreja. Eles se consideram profissionais da área e não ministros do evangelho. Isso complica. Escândalos nas igrejas, você já ouviu algum? Muitos, né? Falta de crescimento das igrejas tradicionais. Aqui cria um círculo vicioso. Eu estou numa igrejinha lá, acho que eu não vou ficar não. Se você não fica, vai diminuir mais ainda. E os que ficam lá ficam mais desanimados. Esse é um círculo vicioso. Você fica porque ela não cresce porque você não fica também, tá? E porque não trabalha. Então vamos entender bem. Falta de crescimento não é motivo para sair da igreja. A falta de crescimento é motivo para trabalhar. E o crescimento é resultado da ação do Espírito Santo e do nosso trabalho, porque Ele conta com isso. A defesa intransigente da denominação em lugar da fé cristã. O que é que você tem que defender, meu querido? Não é que o evangelho precisa de defesa, mas você tem que defender a fé cristã. E a fé cristã apoiada no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não tem que defender a igreja que está na Rua Júlio Mesquita 407 em Araras, não tem que defender o presbiterianismo. Você tem que sim que seguir as orientações da igreja cristã, e nós temos que trazer essas orientações para dentro da nossa igreja e sermos uma igreja marcante, uma igreja que influencia, influente.
Mas a defesa intransigente do nome, da denominação, da placa, da marca, tem afastado pessoas. Como se nós fôssemos a única igreja. Nós dissemos que essa igreja é visível, mas a igreja invisível é muito maior do que essa. Ainda dentro dos motivos institucionais, a preocupação excessiva com a estrutura e organização em lugar do cuidado com as pessoas. Você percebe isso? Nós achamos, se você participa da SAF, você acha que a SAF é a igreja. Se você participa do grupo de jovens, você acha que aquele grupo é a igreja. Se você participa da junta diaconal, você acha que aquilo representa. Não, meu querido. A igreja é muito mais ampla do que isso. E essas são estruturas de apoio para a igreja. Apoio para fazer com que a coisa caminhe. Tudo tem que ser organizado. E isso faz parte da organização. Mas quando a gente dá ênfase, ou dá destaque, ou dá mais importância à estrutura, nós estamos afastando pessoas. Porque o que eles precisam é de atenção pessoal. Igrejas com fortes características de mercado. Igreja faz investimento, igreja quer retorno. Onde é que você vê isso? No mercado, não é? Você bota dinheiro e quer poder, influência, você quer recurso, você quer retorno. Igreja, quem dá o retorno é o Espírito Santo. Você tem que investir, ponto. O retorno vem da ação do Espírito Santo. E o inchaço da igreja emergente e da igreja orgânica são dois nomes que não fazem parte do foco da nossa aula, mas eu gostaria que você prestasse atenção nesses dois nomes: igreja emergente e igreja orgânica. Essa igreja orgânica, não diria que seja assim tão prejudicial, mas é. E a igreja emergente é prejudicial, e muito. Na década de 90, começou a surgir a ideia de uma igreja emergente, uma igreja que, pelo nome, parece até bonita, não é? Emergente é algo que está nascendo. Pois é, o que está nascendo é o seguinte: a igreja tem que se adaptar às regras da sociedade. Para alcançarmos as pessoas, temos que ser como eles são. Temos que adaptar ao Evangelho. Nós temos que entender que isso é uma verdade até certo ponto. Na forma, nós temos que alcançar as pessoas. Na essência, nós não podemos abrir mão. A essência do Evangelho não é negociável. A forma, sim. A igreja emergente trata do Evangelho como uma mercadoria a ser oferecida ao gosto do freguês. Esse é um resumo bastante simples, mas é para você entender. E a igreja orgânica? Se você não vem até a igreja, eu vou até você, tá? Agora, não é assim, não foi assim que Jesus quis. Jesus quis que as pessoas se dedicassem a se juntarem ao ajuntamento, à reunião. Então nós temos que vir, não a igreja prédio, mas nós temos que promover a nossa reunião. Nós temos que promover o nosso ajuntamento, nós temos que promover a nossa comunhão. E essa igreja orgânica, ou é também chamada de igreja simples, ou igreja nos lares. Se você quiser facilitar a vida, cria uma igrejinha na tua casa. Lá você é o Papa, o ministro, você é tudo. Nós temos igreja aqui em Araras que funcionam assim, em que as pessoas criaram igrejas nas suas casas. Ele realiza casamento, casamento religioso, porque não tem finalidade civil. Ele realiza batismo, ele serve a Santa Ceia, ele recebe o dízimo, ele faz tudo. É uma igrejinha. E pessoas que estão com eles lá, a hora que cresceu muito, passou de 20 pessoas, eu vou criar a minha. Aí vai lá. Então, você percebe como isso aí, me perdoe o termo, mas é avacalhar a igreja. Qualquer um pode fazer o que quiser, criar um sistema de doutrina, uma interpretação bíblica. Isso complica. E isso está crescendo muito. Aqui em Araras nós já temos muitos desses grupos. Muitos. A igreja emergente já está aqui, porque ela está levando o evangelho distorcido às pessoas, ou seja, oferecendo àqueles que veem um evangelho distorcido, e outros que vão atrás das pessoas dizendo o seguinte: igreja, bobagem, vem na minha casa, a gente faz uma reunião e conversam o que quiserem, ninguém é líder, ninguém é responsável, o sistema doutrinário deles é o seguinte: é a cabeça de quem é o dono da igreja. Está acontecendo muito.
E tem muita gente saindo, inclusive, da nossa igreja aqui, para fazer parte dessas igrejas orgânicas. Então, problemas institucionais, motivos institucionais, é o seguinte: como as pessoas veem a organização chamada igreja. Em razão desse desencanto com a estrutura, muitos abandonam a igreja e a fé. Outros abandonam a igreja e afirmam manter a fé. São cristãos sem igreja e resolvem fazer voo solo. É o tal do eu e Deus. A minha igreja, eu e Deus. Já há numerosa literatura defendendo essas ideias. É interessante, existe um livro chamado Uma Ortodoxia Generosa. A ortodoxia significa a reunião de doutrinas, de ideias que compõem uma estrutura eclesiástica. Generosa significa, vamos abrir um pouquinho essa ortodoxia para que todos se sintam incluídos. Aí entram todos esses movimentos que nós vemos que estão tomando conta da mídia, de LGBT e muito mais. Tá? Existe esse livro que foi escrito por Brian McLaren. Ele foi escrito em 2007 e ele tem sido uma bíblia para a igreja emergente. Há muita literatura sobre isso. Se você quiser saber, você procura na internet Igreja Emergente, que você vai ver quanto já se escreveu a respeito disso. E sobre a igreja orgânica também. O movimento cresce a cada dia. E cresce também o número de pessoas que saem da igreja por esses motivos. Esses são motivos institucionais. E os pessoais? Agora, o que é que a pessoa sente em relação a mim e a você? Um ensino bíblico insatisfatório e ineficaz. Concorda com isso? Que não são todas as igrejas que se preocupam com a qualidade do ensino? Quanta gente se reúne para discutir relacionamento, ética, caráter, não sei o que, como se você sendo bonzinho, ou sendo assim, ou sendo assado, você está salvo. Precisam conhecer o Evangelho. A inexistência ou ineficácia do discipulado. Damos e temos que dar a mão à palmatória. Nós não temos esse programa de discipulado na nossa igreja. Precisamos disso. Gente que precisa ser conduzida, os que foram inseridos na fé, os novos na fé, têm que ser conduzidos ao amadurecimento. A falta de acolhimento. Quantas vezes nós vemos isso no nosso meio? As dificuldades de relacionamento. Todos nós temos dificuldade, mas poucos de nós querem ceder no relacionamento para que o nosso irmão se sinta acolhido. Atrito e desavenças com líderes ou com irmãos na fé. Quantas pessoas saíram da igreja porque não se deram bem com? Crescimento do individualismo. Cada um focado em si próprio. Não me importa a coletividade. Numa das aulas aqui, nós dissemos que a colonização americana foi muito mais ágil, muito mais rápida do que a brasileira, porque a nossa aqui foi calcada no individualismo. Cada um fazendo o que mais lhe interessava. Parece o livro de Juízes. Fazendo o que dava na cabeça. Dos Estados Unidos, o que eles fizeram foi o bem comum, a coletividade. O individualismo vai contra, então, a coletividade. A recusa ao estabelecimento de limites. As pessoas não gostam mais que a gente diga: meu filho, você está no caminho errado. Não passa daqui. Cuidado com isso. Ninguém quer ouvir falar a respeito de alcoolismo, de pornografia, de disso, daquilo, não sei o que. Tem tanta coisa que não se pode falar dentro da igreja. E tem igrejas agora que estão proibindo de falar sobre pecado. Porque tem muita gente nova que está chegando na igreja e eles não podem ser melindrados. Tem um que é dono de uma banca, tem outro que é dono de uma boca de fumo, tem outro que... E aí vai, tá? Recusa a disciplina. Disciplina é bom nos outros. Quando me alcança, estou fora. E já tivemos muito caso aqui de famílias inteiras que saíram porque exercemos a disciplina eclesiástica. Aversão a assumir compromissos. Foco do estudo que nós demos no nosso culto. Não querem assumir compromisso. O negócio é o seguinte: eu sou dos 10%, dos 90% que desfruta da igreja. Os outros 10% que trabalham. E apostasia, simplesmente. Abandonou a fé. O cristianismo não é para mim. E vai ter gente que a gente vai ter que dizer exatamente isso. Vamos ter que fazer tudo quanto está ao nosso alcance
Mas se chegar num ponto em que ele diz, isto não é para mim, dá um abraço, não perca um amigo, mas manda em paz, tá? Não era dos nossos. O tamanho do estrago. Qual o tamanho do estrago? O que aconteceu por causa dessa fuga de crentes? De acordo com o censo do IBGE 2010, nós sabemos que de 10 em 10 anos o IBGE faz um censo, não fez em 2020 por causa da pandemia, então os dados estão desatualizados. Mas já naquela época, em 2010, mais de 4 milhões de pessoas no Brasil já se declaravam evangélicos não frequentadores de nenhuma denominação. A gente costuma falar de evangélicos afastados, evangélicos... Nós chamamos aqui de desigrejados, sumiram da igreja, 4 milhões. Como está hoje? Não temos dados atualizados para dizer como é que a situação está hoje. Mas você pode ter certeza, está muito pior do que estava em 2010. Tem uma revista chamada Cristianismo Hoje, na edição de 2013, que também está desatualizada, pouco depois do censo do IBGE, diz que 62% das pessoas que se afastam das igrejas evangélicas são das neopentecostais. As neopentecostais, principalmente aquelas que apoiam a sua pregação na teologia da prosperidade. Promete para você aquilo que o evangelho não promete, pelo contrário, o evangelho promete a salvação para os que creem em Cristo e acabou. E vão prometer prosperidade, e essa prosperidade não vem, e eles se afastam. Na minha ótica, nunca foram cristãos, mas são pessoas que disseram que eram cristãs e que estavam afastadas. Desses 62%, 2/3 gostariam de voltar a frequentar uma igreja, desde que não tivesse os problemas que levaram ela a se afastar. Tá? Eu me afastei porque eu vi que, se tiver alguma que prometer diferente, eu volto. Mas você vê que o estrago é muito grande, muito grande. Hoje já deve passar de 10 milhões. E com a pandemia já deve passar de 15 milhões de pessoas. Isso é um chute meu, que deixaram de frequentar igrejas. E agora eu gostaria sim de trazer para em tempo de pandemia, que é a nossa realidade atual. Em tempo de pandemia, 3 novos tipos de desigrejamento surgiram. Existe o desigrejamento compulsório. Nós sabemos que tem gente que não tem absolutamente condição de ir para lugar nenhum. Não é só para a igreja. Pessoas, questão de mobilidade, questão de saúde, não tem. Eu diria que isso aí é um tipo de desigrejamento compulsório. É necessário e obrigatório. Por questões legais, ou por recomendação médica, ou por incapacidade mesmo, impossibilidade. Mas existe aquele desigrejamento dos oportunistas. Eu já vi isso aí em várias reuniões das quais eu participei. São pessoas que descobriram uma desculpa para cair fora da igreja e que agora não encontram a motivação para retornar. Pessoas que já não estavam muito aí com a igreja e eles encontraram uma saída honrosa. Estou fora por causa da pandemia. Só que participa de tudo, menos da comunhão, menos da igreja. E existe aquele desigrejamento dos negligentes, simplesmente negligente. São acomodados, pessoas acomodadas à oportunidade de ser igreja à distância. Esse é o maior perigo de você achar que você pode ser igreja fora do aquário. O aquário somos nós aqui. Você achar que se você tiver... Liga lá numa igreja qualquer na internet, no YouTube, no Facebook, e para você tá bom demais. Exercem, entre aspas, porque não exercem mesmo, suas atividades espirituais no aconchego do lar, sem desgaste. Não vou discutir com ninguém, não vou brigar com ninguém, não tem que abraçar ninguém, não tem que... Não, eu aqui em casa eu me viro. Liga lá 15 minutos, ou entra para registrar o nome. Esse perigo existe agora na pandemia. Compulsório, sim, e são poucos. Se você for ver muita gente que não frequenta a igreja, não é porque não pode, é porque não quer mesmo. Achou a saída honrosa ou está acomodado. E a igreja é importante? Eu acho que se a gente juntar o que nós falamos até agora com o que vimos durante a devocional no culto, sim, eu gostaria de destacar esses pontos. Pela pregação da palavra,
Por mais que você queira, meu querido. Quando o autor da carta aos Hebreus escreveu, quando Paulo escreveu aos Efésios, ou quando Paulo escreveu a Coríntios, ou quando Paulo escreveu, quando todos os apóstolos escreveram, ou todos os autores escreveram, eles não falaram o seguinte, ó, fica em casa que eu vou mandar uma carta para você aí, você está tudo bem. Não, ele desafiava as pessoas a participarem. A carta era para disciplinar, para orientar o que fazer, mas não a carta que substitua a presença. A pregação da palavra, então, ela é, obviamente, aprimorada, aperfeiçoada, ela penetra mais, é a própria ação do Espírito Santo e os dons que são exercidos na igreja acabam favorecendo. A ministração e a participação dos sacramentos. Se a Bíblia não me proíbe de batizar alguém, agora a história da igreja me proíbe sim. Porque qualquer um fazendo o que lhe der na telha, você acha que isso se chama igreja? A comunhão dos salvos. Os salvos têm que se identificar uns com os outros, cara a cara, olho no olho, sentir o calor, sentir a presença, sentir o consolo, o conforto, o aconchego. O cumprimento dos mandamentos recíprocos ou da mutualidade cristã. Veja bem, a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, traz mais de 60 vezes a expressão uns aos outros, uns para com os outros. Se você for reunir essas observações em grupos, são 28 grupos de aconselhai-vos mutuamente, de suportar uns aos outros. Agora, esse uns aos outros vai ser você na tua casa e eu na minha, e vou mandar uma mensagem para você de WhatsApp, e vou ligar no mesmo canal que você está. Não, é a presença física que traz isso. Assistência espiritual. Quantas e quantas vezes nós somos consolados, confortados por aquilo que o irmão disse para a gente, no cara a cara, do braço no ombro. O exercício da disciplina. Disciplina é a educação. As pessoas gostam de exercer disciplina, mas não gostam de receber disciplina. E eu acho que a bênção está em receber a disciplina. É uma tarefa muito árdua ter que exercer a disciplina, mas ela é necessária. E quem recebe deveria agradecer. O culto público solene, desde o início da igreja, a igreja se reúne para prestar culto, uns com os outros, para o nosso Deus. Só é possível no ajuntamento. A regularidade doutrinária, ou seja, a normatização das doutrinas. O que é que quer dizer isso aqui mesmo? Já temos uma história de interpretação da Bíblia que nos garante que não é aquilo que você pensa que está lendo. Depende da tua cabeça. Só que vamos somar um monte de cabeças para tentar entender aquilo lá e buscar a ação do Espírito Santo. Houve assembleias que ficaram reunidas durante anos e anos para chegar à conclusão de uma determinada interpretação. Agora eu pego alguém que mal sabe o português, pego uma Bíblia com uma versão nem sempre adequada e dá a conotação que ele quiser e monta uma igrejinha na casa dele e você chamar isso de igreja de Cristo, isso é complicado. A normatização doutrinária é uma das marcas da igreja. E distingue muito bem, porque tem aquelas que pendem para um lado e são responsáveis por 2/3 dos afastamentos, porque prometem coisa que o Evangelho não promete. E para sermos conduzidos cativos à obediência de Cristo. Meu irmão, faça isso. Meu irmão, faça isso. Não é porque eu quero, é porque você tem que obedecer a Cristo. E é dentro da igreja que a gente ouve isso aí. E se eu falar para você fazer porque eu acho que você deve fazer, estou errado. Mas eu vou tentar dizer para você que Cristo disse que você tem que fazer assim ou assado. Não é isso que vai te salvar. Não é ética e não é moral. Não é o que você faz. Mas é porque você se submete a Cristo. Porque você crê que Cristo foi quem te salvou. E não líder nenhum. E como último tópico, não da nossa aula ainda, mas último tópico da importância da igreja, é o testemunho solidário. Veja esse texto de João, capítulo 17, versículo 21 a 23. A oração sacerdotal de Jesus. Jesus está partindo
Jesus está deixando o seu ministério na terra e ele ora a Deus em favor dos que Deus tinha reservado para ele, dos salvos. E ele põe assim: a fim de que todos sejam um. Ele falando com o Pai, porque nós temos que ser um. E que o objetivo da oração dele é que Deus estivesse agindo para que todos fôssemos um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem o testemunho solidário. Nós juntos, aquele que passar lá na frente vai ver e vai perceber que nós somos um, porque alguém fez isso, que isso não é normal, isso não é natural. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Veja a insistência de Jesus. Como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Novamente. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Percebe esse testemunho solidário? Eu não posso dar esse testemunho sozinho, nem você. Nem nós aqui de Araras podemos, mas a Igreja Universal pode. Não é a Igreja Denominação Universal. A Igreja do mundo todo pode. A resistência da igreja é um testemunho. A alegria da igreja é um testemunho. Isso só acontece sendo igreja. A pandemia, eu gostaria agora só de ler isso aqui, por favor. Não vou entrar em considerações, mas é dentro do contexto. Isso não é um estudo exegético. Não vou catar todos os versículos, todos os tratamentos. Mas veja bem o que a Bíblia diz, no seu contexto pleno e geral, são declarações teológicas. Essas declarações teológicas estão num livro que eu tenho, A Ciência de Deus, do Alistair McGrath. Muito interessante. Ele diz o seguinte: a Bíblia, em todo o seu contexto, fala que nós temos que estar juntos. Quer ver? Algumas declarações teológicas. Juntamente do povo de Deus, a imagem da eternidade. Não é o povo de Deus aqui? Não fala a família de Deus aqui e o povo de Deus lá? Lá nós estaremos reunidos diante do estandarte de Cristo. Seremos povo de Deus e Deus será o Deus do seu povo. E Ele vai habitar, como desde o começo, quando Ele escolheu um povo, Ele disse: habitarei no meio do povo. A igreja é a comunidade escatológica antecipada. Na teologia a gente diz que há duas realidades: a realidade do já e a realidade do ainda não. Somos salvos? Sim. Mas você já está no céu? Ainda não. Você está na glória? Ainda não. A igreja já é o já de agora. Somos salvos? Sim. Participamos da igreja, somos salvos em Cristo e nós entendemos a nossa responsabilidade. Só será consolidado o dia que essa igreja militante se transformar em igreja triunfante. Estaremos todos juntos diante do nosso Deus. E a igreja é aqui na terra, essa comunidade que aponta para o final dos tempos. A eternidade possui a densidade demográfica de uma cidade. O que é que diz Apocalipse? Que todos nós estaremos na Nova Jerusalém. O que é uma cidade, se não o ajuntamento de cidadãos? Se lá será assim, aqui também é assim, o ajuntamento dos cidadãos. E na igreja nós já experimentamos o calor da proximidade familiar. O que seremos lá? Vamos antecipar, que é isso que Deus quer. É na reunião que boa parte dos dons são operantes e o Espírito Santo se manifesta. Procure na Bíblia, tudo que trata de dons está relacionado com a igreja, certo? Então é no ajuntamento, na reunião dos crentes, que a maior parte dos dons se manifesta. Quando lemos uns para apóstolos, outros para pastores e mestres, outro para profeta, outros para... Está aí, dentro da igreja, tá? Mais algumas declarações. A ceia do Senhor exige o discernimento do corpo. Que corpo? O corpo de Cristo que morreu e o corpo de Cristo que é a igreja. E é uma refeição comum no sentido de comunitária. Não vamos servir a ceia na minha casa, simplesmente eu pego um pedacinho de pão e estou participando de uma ceia sem ninguém do meu lado. Não é isso. A ceia é
um discernimento do corpo de Cristo. As cartas apostólicas, todas as cartas, não só apostólicas, como todas as cartas escritas que estão na Bíblia, elas não objetivaram substituir os encontros pessoais. Ah, vocês não conseguem se reunir porque Nero não deixa? Então vou mandar uma cartinha para você, o que vocês devem fazer? Não, elas estimulavam a reunião. A escrita não veio substituir as relações, mas orientá-las e enriquecê-las. Por fim, a igreja, ainda. O homem é um ser social. A Bíblia toda diz que o homem é um ser social, que foi feito para se relacionar. As reuniões agora, por fim sim. As reuniões ao redor da palavra de Deus e direcionadas pela palavra de Deus são evidências das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, que a Bíblia chama de servo. Jesus age através da sua palavra. O Espírito Santo está presente para incutir os ensinamentos da palavra na nossa cabeça. E é aqui que nós fazemos isso. Em resumo, a nossa identidade e vida passam pela reunião pública. Eu estou te desafiando, meu irmão, a não engrossar a fileira daqueles que estão desigrejados. E como nós estamos alcançando através das redes sociais aqueles que estão do lado de lá e que não têm vindo e que eles se sintam desafiados também. Se o afastamento não é compulsório, eu vou dizer para você: acorda, meu irmão, e venha. Precisamos de você. E aceite, você precisa de nós, tá? O que fazer? Aqui eu me lembro muito da época do exílio. Lamento. Você já leu Lamentações de Jeremias? Leia, para você ver quanto ele lamentava pelo exílio. Lamentar não significa reclamar. Lamentar significa: merecemos, Senhor, mas usa de graça e de misericórdia conosco. Nós temos que responder a essa ausência dos irmãos e a nossa própria ausência com lamento, não com reclamação. A realidade da falta desses irmãos deve ser destacada. Não faça vista grossa. Não fala: diminuiu. Pois é. Não. Vivemos tempo de exílio. Na época da pandemia nós vivemos tempo de exílio. Pense nisso. Toda vez que você lê sobre o exílio na Babilônia, pense nisso. A privação da essência deve nos entristecer. A essência aqui é porque a comunhão entre os crentes é considerada a essência do Evangelho. Se você quer saber o que é o Evangelho, é o sacrifício de Jesus em favor daqueles que viessem a crer nele. Mas a reunião faz parte a reunião desses crentes, a assembleia dos crentes, faz parte da essência do cristianismo. Não podemos negar aquilo que nos foi tirado. A pandemia tirou um monte de coisa da gente, e não vou fazer vistas grossas. Não vamos deixar para trás. Vamos ter que agir. As relações virtuais, tudo que eu falar em virtual aqui, é aquilo que não é presencial, tá? Seja a internet, seja o WhatsApp, seja o que for. São apenas um mecanismo de alento. Alento é um consolo, tá? Console-se de que você, por algum motivo, não pode vir, mas não creia que isso aí é a solução. Nada substitui a presença. A relação virtual, os meios de comunicação que não sejam esse de cara a cara, de presença, só pode ser vista como bênção quando a presença não é possível. Existem casos em que a presença não é possível? Sim, mas os casos não são tão frequentes como a gente pensa. A gratidão pela internet só faz sentido quando ela não é o fim. Quantas vezes eu vejo irmãos aqui dentro falando: ainda bem que tem a internet. Você está dizendo que a internet é uma bênção porque te afasta dos teus irmãos? Não é uma bênção. Não é uma bênção. É temporária e ela deve ser afastada. Já discutimos muito, até no conselho. Devemos fazer a transmissão? Entendemos que até por enquanto sim. Só que o que chega ao nosso irmão é tanto esta pregação quanto a de todas as igrejas que tem por aí, todas as emergentes e todas as demais. E quanta gente fica zapeando entre as possibilidades e cai onde não interessa. E outra coisa, mesmo que cair naquela que interessa, lá não está a comunhão, tá? Lá tem filtro virtual. O que mais fazer? Precisamos ser ativos, agir, não é fazer vistas grossas. Imitar o esforço prático e efetivo de Paulo para vivenciar uma relação cara a cara, face a face.
O isolamento completo e hermético, como está acontecendo, você lá, eu aqui, ou você na tua casa e eu na minha, isso é ilusório. Somos práticos e efetivos. Quando você tem que ir na farmácia, você vai. Quando você tem que ir no banco, você vai. Quando você tem que ir no posto, você vai. Quando você tem que ir no parque, você vai. Quando você tem que... Tudo você vai. Só que na hora de encontrar o irmão, não é bem assim, tá? Mas quando o assunto é comunhão, caímos no desejo passivo dos preguiçosos. Meu irmão, se você caiu nessa de que posso fazer tudo menos a comunhão, eu estou declarando aqui que você é preguiçoso. E eu também. E quem está ouvindo a gente do lado de lá também é preguiçoso. É realmente impossível nos reunir? Não é. Eu falei para vocês que essa sequência de declarações teológicas e de conclusões está no livro A Ciência de Deus, do Alistair McGrath. Uma avaliação honesta agora para concluir a nossa aula. Vamos ver o que disso tudo que nós falamos que faz sentido. Que faz sentido, eu digo, é dos motivos que levam as pessoas a se afastarem. Porque o sentido de reunir faz todo sentido porque é bíblico. Temos que reconhecer que a igreja atual tem se afastado de seu papel como a igreja do reino. A igreja, toda ela, nós temos que entender que a nossa também. Não é a igreja que prega exclusivamente o evangelho do reino, tem muita coisa de oportunismo nesse meio. A cultura e os valores do reino, nós entramos na cultura do mundo, não influenciamos a cultura do mundo e trazemos a cultura do mundo para substituir a cultura do reino. E nós temos que nos sujeitar ao Rei, Jesus, e temos que fazer parte do seu reinado. E o reinado de Cristo é a Assembleia dos Santos. Em muitos momentos a igreja se descaracterizou em sua essência e afastou-se das razões existenciais do porquê ela tem que existir, fundamentais ensinadas por Jesus e seus apóstolos, procurando ser grande, ou não? Procurando ser rica e procurando ser politicamente influente. Não é esse o propósito do evangelho, tá? A essência do evangelho é outra. Com frequência a igreja viu-se desfigurada, fragilizada e caótica, deixando de manifestar amor e justiça. É ou não é? Quando fala que alguém se sente e não se sente acolhido, o que faltou? Justiça não é a nossa justiça, é oferecer a justiça de Cristo. A igreja é imperfeita, essa é uma conclusão nossa agora. A igreja é imperfeita e continuará assim enquanto for membro dela. Sabe quem é que complica a igreja? Eu e você. Ela nunca vai ser perfeita enquanto nós estivermos aqui. E se você sair, vai ser pior, meu irmão. Vai ser pior, tá? Enquanto aguarda a vinda do Senhor Jesus, ela é imperfeita. Mas nessa ocasião, ela se tornará a igreja triunfante. Aí não tem mais problema. Lá não vai ter esse tipo de aula de escola dominical. Ninguém vai te desafiar a não sair da igreja e correr atrás dos desigrejados. Conclusão. Eu gostaria de deixar para você esse texto que foi escrito por Lucas, que está registrado no livro de Atos. Um texto extremamente conhecido. Como vivia a igreja primitiva. Essa época do texto de Hebreus 10, 25, é essa época em que a igreja primitiva vivia assim. Os hebreus estavam molengões, afastados, querendo cair fora, não estavam resistindo, tá? Mas esse texto de Atos, capítulo 2, 42 a 47, eu gostaria de destacar alguns detalhes. Não sei se aparece na projeção, está em vermelho. Diz assim o texto. Atos 2, 42 e 47. Como vivia a igreja primitiva. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, rigidez doutrinária. Não é qualquer doutrina que vale dentro da igreja. O que vale é a doutrina que está na Bíblia e que foi consolidada a partir da ação dos apóstolos. E na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja aí a importância da comunhão, da unidade de propósitos. Todos se voltavam para o mesmo, um se voltando para o outro. Aí estavam os mandamentos recíprocos, os mandamentos de uns para com os outros. E também as orações, as intercessões recíprocas. Meu irmão, eu oro por você, você ora por mim, vamos orar por todos, percebe?
Essa igreja aí estava vivendo o momento dos apóstolos, gente. Estava vivendo o momento de Cristo. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, juntinhos, uma família de Deus. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Esse é o socorro. Nós não precisamos vender tudo o que temos, mas temos capacidade de atender necessidades, tá? E essa capacidade de atender necessidades, na nossa ótica hoje, é até muito maior do que tinham aqueles irmãos que se desfaziam de patrimônio para poder socorrer o irmão. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Frequência. Eu te abraço, você me abraça, eu te consolo, eu te oriento, eu te disciplino. Unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa, mas não era igreja de casa em casa, percebe? Tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Olha aqui, juntos louvando a Deus. É o culto solene comunitário. Em público, contando com a simpatia de todo o povo, sendo presente na sociedade, influente na sociedade. Enquanto isso, aí vem agora a resposta de Deus. Não somos nós que fazemos a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é a ação do Espírito Santo, mas nós temos necessariamente que agir e ser de tal maneira que nós sejamos o espelho do Evangelho. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja cresce, e tem gente que sai da igreja porque ela não cresce, e esse é o círculo vicioso que acaba afastando as pessoas. O desafio: como está a sua frequência às atividades da igreja? Você está aqui hoje, pode ser que você não esteja sempre. Os irmãos que estão aqui eu tenho visto sempre. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu preciso de você e talvez você precise de mim, sim. Mas aqueles que não têm vindo e podem, que façam um meia-culpa. Você tem marcado presença junto aos nossos desigrejados? Não vamos fazer vistas grossas e deixar para lá. Tem gente que não está aqui. Se você tem acesso a esses irmãos, seja frequente na vida dele. Convide esse irmão, desafie esse irmão a que esteja presente. E o que nós devemos fazer como consequência? Ser frequente às atividades presenciais regulares da igreja. Participar dos sacramentos. Vamos receber um irmãozinho pelo batismo. Nós, como igreja, vamos acolhê-lo, tá? Alguém vai ser batizado, somos responsáveis também por ele, porque é mais alguém para ser conduzido pela igreja. E também a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, nós temos que participar. Nós temos que participar com interesse de coração e como memorial, deixado pelo próprio Cristo para todos nós. Instar significa uma ação de convencimento junto aos desigrejados, aqueles que já não fazem parte da igreja, a contribuir com o aperfeiçoamento. A igreja não está boa? Ajuda, meu irmão. Ajuda, nós precisamos de você, ela pode melhorar, tá? Insistindo em novos caminhos, nós abrimos mão de forma, não podemos abrir mão de essência, tá? Novas formas ao invés de se afastarem. E envolver-se com programa de discipulado. Se você precisa aprimorar a sua fé, busque a liderança, busque aqueles que podem te orientar, crentes maduros. E se você já é um crente maduro, ofereça-se para oferecer esse programa de discipulado para outras pessoas. Alguma? Eu não sei se eu deixei tempo suficiente. Matei em cima da hora, mas eu gostaria de gastar alguns minutinhos com a tua dúvida, com a tua colocação, com o teu acréscimo. Para isso você pode fazer uso do microfone que tem aqui à frente, para que todos ouçam, inclusive quem não está presente no templo, e os desigrejados também. Irmã Maria Luísa vai falar. Eu gosto Se você quiser tirar a né? máscara, é melhor. Bom dia, irmãos. Você está sozinha aí, não tem problema. É verdade. Bom dia, queridos. Bom dia, querida. Diante de tudo, eu só queria deixar mais três fatos desse probleminha aí de sair da igreja, procurar outra igreja, né? Desigrejamento. Isso.
Eu acredito também que possa contribuir aí. De todos os fatos que foram colocados, acho que quando a gente não foca em Deus, né, tem o nosso foco nas pessoas, no que a gente vem procurar para a gente, se decepciona e aí sai da igreja. Então a primeira coisa que a gente tem que ter, né, durante todos esses anos que eu vivo e tenho vindo na igreja, o meu foco sempre foi Deus e não as pessoas e nada do que está na igreja. Apesar de que as pessoas e tudo que está na igreja faz parte e a gente também precisa, o meu foco e o nosso foco deve ser o quê? Vir, aprender de Deus e adorar a Deus. A segunda coisa é que às vezes essas pessoas, as coisas do mundo são mais atrativas. Sem dúvida. Muito difícil vir para a igreja, não é, gente? É fácil vir? É fácil você, num sábado, por exemplo, for no aniversário, ficar até meia-noite, depois no outro dia de manhã, acordar cedo e vir para a igreja? Não é fácil. Então é a terceira coisa que eu deixei aqui. Não queremos pagar o preço, o esforço, o compromisso, dedicação, trabalho, luta, o desgaste que dá. Mas tudo isso que a gente acha que é luta, trabalho, compromisso, dedicação, é para a glória de Deus. E se a gente colocar isso nós como ainda foco, somos a igreja militante. Exatamente. Isso faz parte da militância. Da militância. E militância não no sentido negativo que tem aí fora, mas militante no sentido de sermos guerreiros. Exatamente. O fato de eu estar aqui todo domingo ensaiando Custa. Custa. E isso é um custo alto? Não é, porque o meu fardo é leve. Jesus carregou o meu fardo. Jesus carrega o meu fardo. Então isso não é nada comparado à glória de Deus, à salvação que Ele nos dá, o privilégio de estar na igreja. A minha vontade, sinceramente, é que a gente pudesse estar todo domingo junto, almoçando junto, né? Passando uma tarde junto, seria maravilhoso. E eu acredito que isso possa acontecer. E é contagiante. Você está perto de um irmão que está alegre, está fazendo a obra, está ali trabalhando, ele te contagia e te traz para fazer mais. Claro, agora você do lado do irmão que esse não é o papel quer. da igreja também. Exatamente. Obrigado, Maria Luísa. Mais alguém quer falar? Eu costumo dizer que a expectativa é a mãe das frustrações. Se você já tem algum grau de maturidade cristã, não coloque expectativa nas pessoas, mas procure corresponder às expectativas dela. E a gente tem que fazer exatamente isso. O que ela espera de mim, e às vezes ela espera errado. Eu vou corrigir o que ela espera errado, mas o que ela espera de certo, eu estou aqui para oferecer. Agora, quando a gente bota a expectativa de que você vai resolver meu problema, ninguém vai resolver teu problema. Quem vai resolver é você mesmo. Eu posso te conduzir àquele que vai resolver, que é Cristo, tá? E Cristo é que vai te orientar, é o Espírito Santo agindo na tua vida. Obrigado, Maria Luísa. Mais alguém quer falar? Renan? Tal pai, tal filha. Sim, a gente vê que o que há em muitas igrejas é realmente um ensino. E o que nós temos que cuidar é para que a nossa igreja ofereça um programa de discipulado adequado e um programa
de ensino bíblico correto. E agora a gente concorda, porque se você for procurar exemplos aí fora de tudo quanto está sendo feito de errado, eu acho que a gente deveria começar aqui. O que está sendo feito de errado? Mas eu agradeço pela tua... Com fubá. A gente... Que bom, Renan, que bom. Sim. Agradecemos a Deus e a gente tem que se dedicar. Sim. Sim. É responsabilidade nossa. Obrigado, Renan. Deus te abençoe. Obrigado pelo testemunho. Mais alguém quer comentar? Senão nós encerramos. Agradecemos a Deus pela presença de todos. Nos colocamos à disposição. Eu digo para vocês que eu tenho aquele livro que eu citei no início e posso disponibilizar para quem quiser emprestado. E tenho também o PDF dessa aula. Eu acho que seria bom a gente se lembrar de vez em quando. Os irmãos que quiserem podem me pedir o PDF dessa aula, porque não é minha. Isso aqui é da Bíblia. Eu simplesmente tive o trabalho de coletar, de colecionar, de estruturar, de organizar. Mas a gente ser lembrado das nossas responsabilidades, tanto aquelas que nós dissemos durante o culto, quanto essa durante a aula, eu acho que é algo que deve estar à nossa mão, para que a gente seja relembrado. A gente precisa ser relembrado de vez em quando. Vamos orar então, agradecendo a Deus. Venham à noite, 7 horas, estaremos reunidos novamente. Que Deus nos abençoe. Pai Santo, agradeço ao Senhor por esse momento que o Senhor nos reservou em reunião. Agradeço pela vida desses irmãos que estiveram aqui presentes, pela participação deles, pelo estímulo que eles têm dado uns aos outros com a sua presença, com o seu amor, com a sua disposição, pelo estímulo também que eles têm dado à liderança, que às vezes se sente desanimada com os resultados, mas sabemos que esses irmãos são importantes, muito importantes diante do Senhor, e que a ação do Espírito é que haverá de fazer com que a igreja cresça, a igreja seja marcante em toda a comunidade. Obrigado pelo momento de culto que tivemos, obrigado pela lição da escola dominical, que o Senhor esteja e continue agindo em nós e por nosso intermédio. No nome santo de Jesus Cristo oramos. Amém. Tenham todos um bom domingo.